Há algumas semanas eu havia revisto alguns vídeos do canal secundário do Terrorizando sobre crianças se achando protagonistas. Depois de ter revisto esses vídeos, eu comecei a me perguntar o que leva essas crianças, não só crianças, mas adolescentes também e adultos, a pensarem que eles são os protagonistas. Depois disso, eu comecei a fazer uma mini pesquisa sobre a síndrome do protagonista. Essa síndrome sempre é apresentada nesses vídeos onde essas pessoas costumam agir de uma forma como se elas fossem a personagem principal da obra e as outras pessoas seriam apenas coadjuvantes ou personagens secundários. Lembrando, é como as pessoas mais jovens, como as crianças, quererem se espelhar em alguém que admira muito, seja seu próprio pai ou a sua mãe, tio, avô, etc. Porém, quando isso vai para o universo ficcional, acontece algo curioso, que é o que vemos nos vídeos que mostram sobre esse tema. É como a gente pegar os ensinamentos ou um estilo de um determinado personagem que a gente goste, mas às vezes esse gosto, que depois vira admiração, chega a ser tão grande que a pessoa meio que internaliza o personagem e ela mesma pense que ela é a personagem. Entende o que eu disse? Pelo menos foi o que eu absorvi vendo os vídeos. Então, neste vídeo, eu vou tentar dar uma explicação ao meu ver sobre como essa síndrome do protagonista funciona. Vou dar a minha interpretação do tema. Deixando claro uma coisa, eu não estou aqui para criticar nem para aplaudir, vou apenas contar para você uma curiosidade. Eu vou repetir isso em todo o vídeo, e depois você decide como vai querer absorvê-la, certo? Hoje em dia, por conta das redes sociais, ficou muito forte a ideia do eu, colocando a própria pessoa como sendo o centro das atenções. Com isso, criou-se um termo na internet que se chama Síndrome do Protagonista. Por mais que tenha o nome síndrome na frase, o mesmo não é um diagnóstico real oficial. É um termo criado pela internet para definir pessoas que se sentem como se fossem protagonistas da própria história, porém, já está sendo estudada por especialistas. Com isso, pessoas que têm amizades ou se relacionam com pessoas com a síndrome do protagonista, que também pode ser chamada com a síndrome do personagem principal, são vistas como secundárias ou sem importância nenhuma, colocadas como aliados ou vilões, pois a única coisa que importa é ela mesma. E de acordo com os nossos protagonistas, eles não só têm influência na própria vida, mas também têm influência na vida dos outros. São dramáticos, possuem uma autoconfiança exagerada, acham que são merecedores de tudo e sentem que têm uma grande importância por onde passam. Além de fazerem tudo parecer sobre ela, a pessoa pega as histórias da própria vida e descreve de uma forma extraordinária, dando destaque a certos aspectos da sua personalidade para beneficiar sua história e seu lugar na vida das outras pessoas. Basicamente, romantizar a própria vida. Normalmente, a síndrome do protagonista está associada ao transtorno de personalidade narcisista. Os dois termos possuem características similares, mas com uma pequena diferença. O transtorno de personalidade narcisista apresenta evidências ao longo da vida e em diversos momentos. Já a síndrome do protagonista apresenta evidências em momentos específicos e pode estar associada a baixa autoestima, insegurança e ansiedade. Ou seja, talvez por achar que a sua vida não tenha nada de interessante, comece a inventar e dramatizar tudo o que acontece, como se a pessoa estivesse passando pelos momentos mais intensos da vida dela. É como se ela estivesse vivendo em uma realidade paralela, onde ela é a maior sofredora de todas. Por colocarem as próprias conquistas e problemas em primeiro lugar, essas pessoas têm dificuldades em criar laços profundos com as outras pessoas, dar apoio emocional e as relações podem ficar tóxicas com o tempo. Falam que não gostam de admitir derrota. Por isso tem muita similaridade com o transtorno de personalidade narcisista. É muito raro uma pessoa narcisista se assumir como narcisista, porque ela acha que estaria admitindo uma derrota. Afinal de contas, ela é perfeita? Ela nunca erra, não é? Ela é a melhor. A síndrome do protagonista está muito presente nas redes sociais, não só na vida real. Com o uso constante das redes, você acaba sempre vendo e revendo pessoas que só postam os melhores momentos da vida dela. Até mesmo você faz isso às vezes, não é? Eu também faço. Sempre passando aquela imagem de eu sou melhor. Nunca gostamos de mostrar as nossas falhas ou admitir os nossos defeitos nas redes, porque podem falar que a gente só quer chamar atenção. E de fato, alguns são assim mesmo.
E o entre aspas público-alvo ou foco principal dessa síndrome são adolescentes. Pelo menos foi o que mais me apareceu nos vídeos que vi. De um certo modo, isso não é novidade. Até porque a adolescência é uma fase onde todos estão se descobrindo para a vida, desenvolvendo os próprios gostos, definindo as próprias opiniões sobre certos assuntos, etc. Mas uma coisa que é bem comum de acontecer entre os adolescentes é de se acharem os donos do mundo. Provavelmente você já deve ter ouvido alguém mais velho sempre reclamando de algum adolescente que fez tal coisa, isso ou aquilo. E isso se mistura com o universo ficcional. E por quê? A meu ver? Bom, juntando o fato dos adolescentes se considerarem os donos do mundo, ainda tem o fato de pegar a admiração que eles têm por algum personagem e incorporarem neles mesmos, ocasionando em vídeos que circulam nas redes sociais em situações que geram muita risada, mas não uma risada que leve graça. É uma risada que leva desgosto, pelo menos nas pessoas que reagiram a esses adolescentes. Um tipo de grupo muito presente nas redes são os grupos de anime. Pessoas que fazem cosplays ou que apenas falam de animes. Nesse grupo maior, há um subgrupo, talvez, de adolescentes que fazem esses tipos de vídeos sobre determinado assunto. Vídeos de memes, situação de namoro, mas se colocando como superiores. Eu não sei dizer se, dentre esses vídeos que vi, fazem de memes ou se estão falando sério. Mas uma coisa é certa, dá muita vergonha alheia. Agora, é possível que você esteja olhando agora e pensando, ou, depois de ver esses vídeos, possa ter pensado, ainda bem que eu não sou assim, eu nunca teria coragem de fazer esse tipo de coisa. Mas, e se eu te disser que sim, você já fez e possivelmente ainda faz? Mas calma, não chega a ser no mesmo nível desses aqui. Não é toda pessoa que do nada sobe numa mesa de uma sala de aula e começa a gritar que é a protagonista. Depois desce rápido porque a professora já está chegando. Você não precisa ser um adorador de anime para ser taxado com a síndrome do protagonista. Há algumas características ou sinais de que você possa ter a síndrome do protagonista. Vou listar algumas aqui para você. Falta de empatia, apresenta comportamento dramático, tem a percepção alterada da realidade, como eu falei antes lá no início. É como se a pessoa vivesse em um outro mundo onde ela é a maior sofredora de todas e merece mais do que os outros. Autoconfiança exagerada, aquilo que eu falei da ideia do eu, de colocar você como sendo o centro das atenções e também gostar de chamar atenção. Romantizar a própria vida, ignorar as consequências dos próprios atos inconscientemente. Esses são alguns dos sinais de que você talvez possa ter a síndrome do protagonista. É muito comum o protagonista agir dessa forma para esconder como é a sua vida de verdade. Por isso eu falei que eles costumam romantizar a própria vida. Eles usam uma máscara para se esconder. Há exemplos aos montes nas redes sociais. Basta você ficar 5 minutos no explorar do Insta em outras redes que você vai ver alguma pessoa agindo, seja de forma inconsciente ou não, para chamar atenção. Agora, mencionando tudo isso que eu falei, você deve ter chegado à conclusão de que a síndrome do protagonista é algo ruim. De certo modo, sim. Porém, dá para usar essa síndrome a seu favor, como algo bom. Esse favor está justamente no fato de usar esse protagonismo para se empoderar. Ela te dá coragem para agir em certos momentos. Faz com que você saia da zona de conforto e faz com que você possa dar limites a certas coisas e pessoas, impedindo que elas invadam seu espaço pessoal. E pode usar para melhorar certos aspectos da sua vida. Você pode se colocar em primeiro lugar para se proteger dos outros e possíveis ameaças que possam acontecer. Autocuidado apenas. Além disso, para você melhorar suas atitudes, caso você seja taxado com a síndrome do protagonista, você deve fazer o contrário do que eu falei antes na lista que mencionei sobre os sinais de que você possa ter a síndrome do protagonista. Saber ouvir, saber falar nos momentos certos ou quando perder a sua opinião, assumir os próprios erros, afinal, todos nós somos humanos, todos nós erramos e ninguém nasce sabendo. Ter empatia, saber não só ouvir a outra pessoa, mas também se colocar no lugar da outra. E mais um tópico que eu gostaria de adicionar a essa lista é que, no final disso tudo, você vai morrer. Daqui menos de 100 anos você vai ser esquecido e nada do que você fez terá alguma importância. A não ser que você seja alguém muito famoso, seja no ramo do entretenimento ou no ramo científico. Mas tirando isso, você vai apenas desaparecer para sempre. E bem-vindos à realidade.
Essa última parte ficou um pouco mórbida, mas é a mais pura verdade. Saber colocar os pés no chão ou os pés na realidade é uma das coisas mais importantes que você deve fazer na vida. Estar ciente das coisas que acontecem no mundo e assumir que você vai cometer erros e que você não é um ser humano perfeito. Ninguém é. Quando eu estava vendo os vídeos sobre esses adolescentes tendo seu momento de protagonismo, até o ponto de estar escrevendo o roteiro do vídeo, eu tentava me lembrar se eu já agi dessa forma. E sim, eu já tive meus momentos de protagonismo. Como eu disse mais cedo, todo mundo já teve ou ainda tem seu momento de protagonismo. Uma delas está relacionada com a arte do vídeo. Aqui temos minha personagem mais ao canto, com as mãos na cintura, postura ereta, peito estufado e olhar confiante. Atrás dela, uma capa vermelha com a luz dourada embaixo da capa para tentar dar mais ênfase na ideia de protagonismo. Farmou aura. E qual é a relação do desenho comigo? Simples. Quem é a pessoa que nunca pegou o lençol da cama, colocou nas costas como se fosse uma capa e começou a desfilar pela casa, se auto-intitulando o rei da casa, ou o herói da casa? Eu fiz muito isso. Ou então, uma vez, quando eu havia assistido ao filme Kung Fu Panda 2, e eu me apaixonei pelo design do pavão Lord Shen. Minha admiração pelo personagem foi tão grande que eu tenho o pavão como sendo a minha ave favorita no que se diz beleza. Tudo o que remetia ao pavão me agradava, seja acessórios, roupas, leques, etc. Fora todo o simbolismo que o próprio pavão tem. Mas também, além do pavão, eu do nada começava a imitar as cenas de luta do panda e dançava. Eu adorava, me sentia poderoso fazendo aquelas poses de luta. Infelizmente ou felizmente, eu não tenho nenhum exemplo em relação aos animes. Eu nunca fui a pessoa que assistia animes. Nunca me interessava. No máximo, o que eu vi de anime foi Cavaleiros do Zodíaco, porque era o único anime que passava na televisão no canal que eu assistia. Depois, repetia todas as sagas de novo. Por isso, ver animes nunca foi o meu ponto forte. O último anime que eu tentei ver foi Pokémon da série de 1998, mas eu parei na primeira temporada porque não me prendeu muita atenção. Fora que o Ash era chato pra caramba, eu peguei ranço dele. Mas eu me apaixonei pelo James. Muito lindo. Eu poderia continuar falando mais sobre como foi a minha infância, dar mais detalhes das brincadeiras que eu fazia, mas eu vou parar por aqui para não prolongar demais o vídeo. Olhe, quando a gente é criança ou adolescente, é bem como fazemos certas coisas das quais a gente se arrependerá no futuro, desde que não seja um crime. Gritar no meio da sala de aula, simular um vídeo de namoro de personagens de anime, fazer vídeos cringes de memes que só eles entendem, uma hora isso passa. Eles crescem, amadurecem e o que resta é olhar pra trás e refletir tudo o que fez. Eu falando isso parece naqueles velhos rabugentos que só sabem reclamar de jovem. Ah, o jovem. Na verdade, eu faço parte da geração Z que nasceu depois dos anos 2000. Só dando um contexto. A geração Z vai mais ou menos entre 1995 até 2010, 2012, por aí. Depois vem a geração Alpha. Eram raros os vídeos de Gen Z reagindo aos próprios Gen Z se achando protagonistas. A maioria eram de milênios reagindo ao Gen Z. O choque de geração foi grande. Uma fala muito comum entre os milênios era isso aqui: eu fazia isso, mas não filmava. Antigamente os celulares ainda não existiam, então a única coisa que temos dos milênios são as suas histórias. E eu me identifico, eu fazia as minhas brincadeiras e ainda bem não filmava porque na época, apesar de já existir o celular, eu não tinha. E também não tinha nenhum adulto por perto, era apenas eu e eu mesmo.